Olá, meu nome é Daniel Carnelucci e vou estar fazendo uma apresentação de um trabalho sobre a soldagem de plástico na matéria de conformação de polímeros do professor Leandro Tesin. O que é? A soldagem plástica é um método de fabricação e recuperação utilizado na fundição de peças de plástico. É um processo que funciona com o aquecimento de determinadas partes ou ponto das peças. Assim, o plástico amolece e começa a liquefazer, possibilitando a junção e solidificando-se novamente após o esfriamento. Ou seja, quando o plástico esfria, ocorre uma ligação química entre as duas partes, ocorrendo assim a fundição das peças. Os principais tipos de soldagem de polímeros são a soldagem por ultrassom, por vibração, por rotação, por termofusão ou placa quente, soldagem dielétrica, soldagem por gás quente, soldagem por infravermelho ou laser, soldagem por ultrassom. A soldagem por ultrassom trata-se da utilização da energia ultrassônica vibratória que causa a fricção na área de contato entre as peças, permitindo sua fusão e união. Chama-se a atenção à rapidez do processo, que ocorre em menos de 1 segundo por ciclo, além da qualidade de acabamento, que também não gera rebarba nem marcas de recristalização. A questão ambiental também é vantajosa, pois não há liberação de odores, fumaças ou gases tóxicos. Do ponto de vista econômico, a soldagem de termoplásticos por ultrassom é barata, mesmo se utilizada para pequenos lotes, com alta repetibilidade e automação das linhas de produção. Tanto as peças de dimensões menores quanto as peças maiores podem ser produzidas por ultrassom, variando apenas a quantidade de sonotrodos empregados. Sonotrodos sendo a ferramenta acústica por onde transferem as ondas mecânicas responsáveis pela transferência de energia e fusão entre as partes. A utilização de energia ultrassônica depende de determinadas características das peças, tais como a temperatura de fusão, seu módulo de elasticidade, resistência ao impacto, coeficiente de fricção e condutibilidade térmica. Resinas amorfas geralmente requerem menor nível de energia, pois possuem uma larga escala de amortecimento. Já as resinas cristalinas possuem uma temperatura de fusão mais alta e exigem uma maior amplitude e maior nível de energia para que se consiga quebrar a cristalinidade do material. Peças de diferentes materiais podem ser soldadas, desde que elas apresentem uma temperatura de fusão e estrutura molecular semelhantes. Exemplos desse tipo de fusão são a união do ABS com o acrílico, o ABS com o policarbonato, ou também do poliestireno com o polióxido de fenileno, mais conhecido como NORI. Aqui está um esquema de uma máquina de ultrassom. Ela apresenta um cabo de frequência, conversor de ultrassom, booster e o sonotrodo. Aqui tem dois exemplos de máquinas utilizadas para esse tipo de soldagem. E aqui um vídeo mostrando o processo, como ocorre o processo em velocidade reduzida. E aqui um vídeo mostrando como a soldagem acontece em tempo real. Soldagem por vibração. De forma similar ao processo de ultrassom, a soldagem por vibração também utiliza fricção superficial entre as duas partes para fundir e fazer a junção do termoplástico. Movimentos mecânicos são longitudinais e em frequências muito baixas. Essa fricção pode ser linear, com movimentos em linha reta, ou orbital, com movimentos elípticos, para aplicação em peças circulares. Para fazer a escolha do método a ser empregado, deve-se levar-se em consideração alguns aspectos como resistência, hermeticidade da área soldada, aparência final da peça e a espessura das paredes.
Esse tipo de soldagem pode ser empregado tanto para soldar resinas amorfas quanto cristalinas, além de unir materiais não similares. Peças com grandes áreas de soldagem ou geometria complexa também são contempladas por esse processo, o que é um diferencial importante em relação aos outros tipos de soldagem termoplástica. Com isso, faz-se uma grande aplicação nas áreas de indústria automotiva, naval e aeronáutica. Diferente do processo por ultrassom, a soldagem por vibração também gera calor de fricção ao longo de uma ou mais áreas a serem unidas. As peças são fixadas em dois dispositivos, o inferior, na mesa levatória, e o superior, que se junta à caixa oscilatória, que faz papel análogo ao sonotrodo. O tempo de soldagem varia de 2 a 8 segundos e pode unir-se superfícies até 600 cm². Ao final do processo, a estrutura possui altíssima resistência física. Aqui tem alguns exemplos de máquinas de soldagem por vibração. Aqui tem um esquema da máquina. Temos o braço inferior e temos o braço superior. A vibração linear. E aqui podemos ver aqui, ó, tem as bobinas eletromagnéticas, as molas, o repulsor e o movimento da prensa que vai para cima e para baixo. E uma imagem mostrando um pouco a peça, como ela se comporta e o tipo e como fica internamente ali. Agora aqui vai um videozinho de como é a soldagem por vibração. Soldagem por rotação. A soldagem por rotação funciona pelo mesmo princípio da soldagem por vibração, através do calor gerado por atrito das peças plásticas. Porém, esse processo é destinado a peças cilíndricas, ocorrendo em movimentos circulares. Pode ser aplicado em peças de qualquer diâmetro, como tanques, tubulações e filtros. A soldagem por rotação consiste na fixação da peça inferior e da rotação da peça superior sob grande pressão. Quando esse movimento rotacional acaba, mantém-se as duas peças pressionadas uma a outra para que a região do material fundido se esfrie e solidifique, unindo-as. Quando comparada à soldagem ultrassônica, oferece uma grande vantagem quando aplicada a resinas cristalinas, ou em aplicações que fica muito difícil a fixação da parte inferior. Alguns exemplos de sua utilização são filtros de gasolina, tampa e bocal de reservatórios de água, óleos e combustíveis, filtro de água, filtro de sangue e de diálise, bombas e pulmões artificiais. Aqui tem exemplos da máquina de soldagem por rotação. Aqui um esqueminha de como é o processo. Vai descer a prensa com a tampa, elas vão rotacionar e no final vai sair unido. Aqui tem um videozinho mostrando o processo, como ele é feito. Como pode-se ver, é um processo bem rápido. Soldagem por termofusão ou placa quente. É o processo mais antigo de soldagem de plásticos, em que a energia elétrica é usada como fonte de calor para a fusão do material. Resistências elétricas aquecem a placa metálica, fazendo com que esse calor transmita para as placas de acomodação e amoleça o material, fundindo em seguida. O aquecimento ocorre em duas faces do material simultaneamente, gerando uma solda resistente e hermeticamente fechada.
Apesar de poder ser realizado em vários tipos de polímeros, como PP, PAD, PABD, OS, PVC e acetal, só pode ser utilizadas com materiais do mesmo tipo e exige um difícil controle de temperatura e pressão. As placas do equipamento são feitas geralmente de alumínio, mas também são usados latão e inox. Tem aplicações principalmente em peças com geometria complexas e dimensões grandes, que são produzidas geralmente por injeção, sopro ou extrusão. A solda resultante é de alta qualidade, pois a plastificação é lenta e produz camadas profundas no material fundido. Esse processo pode ser encontrado em tanques de combustível, reservatórios em geral, painéis de instrumentos, lanternas traseiras, entre outros. Aqui tem alguns exemplos das máquinas de soldagem por termofusão ou placa quente. Aqui um esquema do processo, um tipo de processo. Vai ter aqui uma placa, mecanismo de fixação, inserts, o elemento de aquecimento no meio. Agora vamos ver um videozinho mostrando um pouco da soldagem por termofusão. Podemos ver que ele está fazendo um pouquinho de aquecimento para tirar uma sebar. Agora vai acontecer o aquecimento das placas. E aí ele utilizou a pressão para fundir as duas. Soldagem de elétrica. Soldagem por alta frequência, ou soldagem de elétrica, está associada às propriedades elétricas dos plásticos, que permite a perda de elétrica no PVC e polímeros que apresentam polaridade suficiente para que o material entre em fusão. A corrente elétrica ou ondas eletrônicas causam a fricção a nível molecular devido à vibração dos elétrons das moléculas da resina, gerando calor ao longo da espessura do material, soldando e ocorrendo a fundição na área de contato. Aplicando a pressão adequada e depois do tempo de esfriamento, forma-se uma ligação permanente do material. O equipamento utilizado na solda por alta frequência, gerador de alta frequência, sintonizador e prensa, é capaz de transformar os 60 Hz da rede elétrica em energia de alta frequência na faixa de 27 a 40 MHz. As principais aplicações desse tipo de soldagem são embalagem de cosméticos, alimentos e óleos lubrificantes, detergentes, entre outros. Blister, calçados, malas, pastas, barracos de camping, colchonetes, barcos infláveis, coletes salva-vidas e outros. Aqui tem um exemplo de uma soldagem por indução de alta frequência, um esqueminha. Aqui vai ter a costura da solda, o ponto, os rolos de pressão, a corrente, e o de deslocamento, ferrite e a bobina de indução. Aqui vai ter um vídeo mostrando um pouco do processo. Aqui um outro vídeo mostrando um pouco do processo de soldagem de elétrica.
Soldagem por gás quente. Normalmente utilizado em peças grandes, a solda por gás quente é boa para produtos com espessura maior que 1,5 mm. Consiste na aplicação de áreas quentes nas superfícies a serem soldadas e na vareta de solda, que é constituída do mesmo material que será soldado, sendo consumida durante o processo. É um processo manual que geralmente é aplicado para soldar PVC e produtos de encanamentos expiratórios. Ele pode ser feito com maior velocidade com o uso de uma pistola de fluxo de gás quente, controlando este ao ser o processo aplicado, tornando mais cômodo a realização de pressão no local a ser ligado. Esse processo é muito semelhante à solda tradicional, né? Aqui temos um bico rápido, né? Que por aqui vai passar o gás quente, aqui tu vai colocar a vareta. Isso aqui é um bico redondo, só passa o gás. Aqui temos um esquema da pistola de solda, a ponteira, a câmera de gás, a resistência, essa aqui no meio, o corpo da máquina, a placa de controle, a placa de fechamento traseira e o regulador de temperatura. Aqui podemos ver um pouquinho dos dois processos, dos dois tipos de bico, né? Esse aqui, o bico rápido, esse aqui, o bico normal. E vamos ver um vídeo mostrando um pouco do processo de soldagem. Soldagem por laser e infravermelho. A soldagem por raios de infravermelho disputa mercado com o processo de soldagem por placa quente, e o processo a laser concorre com os demais processos já citados. Trata-se da solda por aquecimento através da transmissão de calor por radiação, com base na capacidade dos materiais plásticos de absorver os feixes. Para serem realizados, uma das peças soldadas deve ser transparente e a outra preferencialmente opaca. Mantendo-a sob pressão, raios laser são transmitidos às regiões periféricas da solda através do material transparente e se concentram na junta da peça opaca. Este aquecimento os funde ao longo da junção. Depois de passado o tempo de esfriamento, as peças permanecem unidas. O laser garante ciclos rápidos de soldagem, soldas limpas e livres de rebarba, flexibilidade na produção e possibilita a fabricação de peças de geometria complexa. As principais desvantagens são a limitação do tamanho das peças produzidas e o alto custo dos equipamentos. Suas aplicações mais importantes são peças plásticas sensíveis, que não podem ser submetidas ao calor ou vibração, como materiais para uso médico, cirúrgico e a caixa de comando do airbag. Aqui tem exemplos de máquinas de solda por infravermelho e laser. E aqui um esqueminha de como é realizado o processo. Temos o plástico opaco, e aqui o transparente, o laser, vai fundir os materiais e é aplicado uma força. Aqui um vídeo mostrando um pouco do processo de soldagem por infravermelho.
E aqui um vídeo mostrando um pouco da soldagem por laser. Como podemos ver, o laser passa pelo material transparente e é absorvido pelo material opaco. Esse foi o meu trabalho sobre soldagem de plásticos. Aqui estão as referências utilizadas para fazer o trabalho.